Facebook do BRT Contorno. Eu marquei o professor Rosevaldo lá e me marquei também no Facebook de Bruno Sodré. A gente vai debater sobre o que a gente chamou de colapso, que já era anunciado do sistema de transporte de feira. A gente vai fazer um breve histórico aqui, vamos tratar do que é o BRT, o que é que vai ser, e vamos tratar das perspectivas para melhorar a cidade, para melhorar a mobilidade na Feira de Santana. Boa tarde, professor. Como é que tá aí? Já tem Boa tarde, Bruno. Josi Boa tarde, online? galera. Tá chegando aí devagarzinho, né? Vamos nessa. Muito bom estar com vocês aqui. Bruno, é prazer imenso dividir essa live contigo. Que a bom. Equipe de produção Prazer. na retaguarda, fizemos um negócio assim legal, né? Tomara que vocês gostem, porque foi trabalhado para chegar até aqui. Mas vamos lá. Gente, é um negócio incrível, né? Eu sempre digo que o sistema de transporte de Feira de Santana, por ônibus, né? Transporte público de passageiros, ele se assemelha muito a... Como é que eu vou dizer assim? Jason, sexta-feira 13. Nunca morre o problema, sempre está voltando. É impressionante como nós somos uma das poucas cidades do Brasil com mais de 500 mil habitantes que sofremos um lockout e poucos anos depois, menos de 10 anos depois, né? Bem menos, lá vamos nós de novo caminhando, tudo indica para outro lockout. Bem, pelo menos hoje eu vi os ônibus da Rosa rodando pela cidade. Sinal que voltaram a rodar. O joguinho deles que fizeram aí não deu muito certo, não. Por que eu digo joguinho? Porque transporte no Brasil é um negócio que já vinha complicado há muito tempo, né? A chegada do transporte individual de passageiros, as pessoas optando por comprar o seu automóvel, tirou muito passageiro. Eu não gosto de chamar a palavra passageiro. Eu gosto de chamar usuário de transporte. Porque passageiro, você equivale o cidadão, o ser humano, a um bilhete de passagem. E não é humano, tem sentimentos, tem dores, sofre para sair de casa, sofre para caminhar e chegar num ponto de ônibus, sofre num ponto de ônibus, embarca num ônibus ruim às vezes, chega ao destino. Ou seja, é um sofrimento, tem um ser humano. E pior, ele paga para sofrer. Em Feira de Santana parece que o sofrimento é levado assim à 10ª potência. É impressionante, porque entra prefeito, sai prefeito e ninguém consegue resolver essa situação de transporte. Você, Bruno, que está aí na área de estrutura de engenharia, poderia comentar até para a gente um pouquinho sobre a estrutura física que nós oferecemos na cidade às pessoas. Veja só, a gente pode observar que Feira de Santana, eu vou voltar um pouquinho no passado aqui. Se a gente voltar 50 anos na cidade, voltar para o ano de 68, né? A cidade de Feira de Santana foi a primeira do Brasil e da América Latina a construir um plano diretor. Ou seja, fora das capitais, foi a primeira a consolidar seu plano diretor. Na nossa capa do BRT Contorno tem até uma fotografia na parte principal do que foi o sistema viário proposto naquela época. Ele lá já desenhava o anel de contorno, lá já desenhava as principais avenidas. E se você for caminhar pelo centro da cidade hoje, você vê que a parte antiga da cidade, a região do Pilão, a região do centro, tem as quadras bem definidas, tem as calçadas que favorecem, que permitem uma caminhada, uma mobilidade bem contínua, fluida. E nós vemos que nos últimos anos, principalmente dos 20 anos para cá, com essa explosão de Minha Casa Minha Vida, com toda a dinâmica nova que a cidade se consolidou, a maior parte está fora do anel de contorno, a maior parte da população de Feira vive talvez fora do anel de contorno. Os dois principais bairros mais populosos, que são Tomba e Campo Limpo, estão localizados aí nesse miolo, quase no limiar do contorno, quer dizer, são cortados pelo contorno, né? E a parte nova da cidade, ou seja, que foi construída já mais recentemente, é uma parte totalmente precária. Eu mesmo sou morador da periferia, eu moro aqui no Feira 7, entre o Feira 7 e o Liberdade, e eu não tenho... Tá dando repetição de áudio, João, você tá me dizendo aqui. Reduz o volume do stream. Eu fiz isso. Ah, o do streaming? Deixa eu me ver aqui. Reduziu o volume do notebook. E agora, será que melhorou? Pra mim tá ok. Acho que talvez melhorou, não sei. Deixa eu ver aqui se Zé Carneiro tá dando um feedback aqui. Né? Bruno, tem algum aparelho lhe dando retorno, tá dando eco. Acho que é isso mesmo. Eu acho que melhorou. Veja se Zé confirma que se melhorou. O João também veio me avisar aqui que estava acontecendo isso. Então, veja só, a parte mais nova da cidade,
Agora tá massa, né? Parece. Quando é eco, massa agora. Beleza. A parte mais nova da cidade, você vê que o Tomba, professor, o Tomba, que é o bairro mais importante, o bairro mais populoso, com 60 mil pessoas, ele só tem duas vias que atravessam o anel de contorno. Uma é o viaduto ali que sai para onde tem a caixa d'água, e a segunda rua, quer dizer, tinha duas ruas, agora não tem mais nenhuma. Era a Rua do Salvador, ali onde tem o Clécio Andrade e o João Mafra, que fazia aquela conexão, mas ela está cortada por conta da duplicação mal construída, aquele viaduto totalmente fora de qualquer norma de mobilidade, construída agora há pouco, ali perto do Clécio Andrade, não sei se vocês estão sabendo o que eu estou falando, e o Tombo, o principal bairro da cidade, não tem vias que permitem o tráfego. Então, nós estamos caminhando para trás. Nós faltamos uma ligação Tomba com contorno e um sistema de transporte oficial que una o Tomba com Feira 10. Você tem a Rua do México ali, né? E você não tem uma linha interbairro em Feira Santana. É um negócio complicado pra caramba. Como eu digo, entra prefeito, sai prefeito, os caras não ouvem a cidade, eles não ouvem quem usa o transporte. Eles vêm com o modelo. Não ouvem quem usa o transporte. É muito fácil. Eu que ando de carro, teoricamente, né? Se bem que quando eu entro no ônibus aí, eu faço misérias. Tomar decisões. O que é pior, trazer gente que não é da cidade para pensar o transporte. E aí só dá porcaria. Infelizmente. E por que porcaria? Porque nenhuma empresa quer ficar aqui. Né? As antigas foram embora e as atuais estão aí querendo ameaçar o tempo inteiro ir embora. Desculpe interromper, pode continuar. Não, mas é isso. Então, assim, Feira de Santana não tem hoje. Como é que uma cidade do porto de Feira de Santana, da importância que tem Feira de Santana, não tem o mapa das ruas, professor? Você vai construir uma casa, você minimamente chama o engenheiro, o arquiteto, faz o desenho da casa, onde é que vai ser o banheiro, onde é que vai ser o quarto, onde é que vai ser a cozinha, qual a dimensão que tem a garagem. E Feira de Santana não tem o desenho das ruas, professor. Isso é elementar. A consolidação urbana da cidade de Feira é totalmente chamada de ocupação espontânea. Né? Você não tem definição onde é área rural e onde é área urbana, porque na área urbana você tem que delimitar a área e na área urbana você tem que adensar cada vez mais a cidade para poder garantir que haja uma maior demanda, maior quantidade de pessoas convivendo naquele local, para poder você aumentar a quantidade de passageiros que circulam. Sabe? Esses dias eu peguei pode falar. Eu sempre comento que o custo de administrar a cidade de Feira de Santana cada vez mais se eleva. O que eu estou falando? Tentar explicar isso muito bem. Eu tenho hoje, dentro do velho anel de contorno, uma quantidade de terrenos vazios, sem ocupação imobiliária ainda, de construção. Eu acho que é o microfone dele, que quando você fala, sai na caixa de som dele e pega o microfone dele. E aí, Como ele não tá de fone. Resultado, simplesmente, nós temos muito terreno baldio. Você quer ver o centro da cidade, por exemplo? Sempre comento minha sala de aula, o pessoal está chegando devagarzinho, os alunos. Quando você entra no centro da cidade, muito terreno baldio, maquiado, travestido de estacionamento, que é para não pagar IPTU. Roberto Figueiredo está aí nos acompanhando. Já ouvi o Roberto entrando aqui. Roberto mora em Londres. Ele sabe muito bem que em Londres tem uma particularidade muito interessante. A classe trabalhadora mora perto do centro para viabilizar a chegada ao acesso ao trabalho para garantir a reprodução capitalista. Feira de Santana faz o contrário. A burguesia feirense ela não gosta de pobre. Empurra pobre para a periferia. E agora a classe média. Você empurra a classe média para a periferia, ocupando bairros sem a mínima infraestrutura. O que é pior é que vem um custo da cidade. Quando você abre um condomínio novo, no Sim, no Papagaio, você tem que levar esgotamento sanitário, levar pavimentação, coleta de lixo, água, energia, segurança, saúde, educação. Olha só hoje a Avenida Iguatemi. Exatamente o que Josi está falando aqui, professor. Eu acho que teu microfone está repetindo, está captando minha voz 2 vezes. Se pudesse botar um fone, era ideal. Mas, enfim, a Josi está falando que essa questão dificulta o fone aqui no celular. Essa questão dificulta até o trabalho da Coelba, da Embasa. Mas é verdade, eu vejo muita gente reclamando quando a Embasa diz: a Embasa entrou aqui, a prefeitura calçou a rua, e a Embasa veio aqui e quebrou tudo para poder botar a tubulação de esgoto. Mas é óbvio. Imagina você vai construir sua casa, acompanhar a construção da sua casa, e você o pessoal está dizendo que está normal aqui a live agora. E você pega e diz assim: não, eu vou botar primeiro o piso na casa inteira, depois, quando der certo, eu mando o encanador vir botar o encanamento
do banheiro. Aí o encanador vai dizer, para passar a tubulação, eu vou ter que quebrar o piso todinho. É questão de lógica. Eu vejo todo mundo reclamando da Embasa, que a Embasa faz um péssimo serviço, mas é questão porque não tem interação, não tem esse projeto da cidade, não tem o traçado, né? Você não sabe para onde é que você vai expandir sua rede de água, onde é que você, quais são as regiões que você tem que expandir sua distribuição de água, se você não sabe para onde é que vai acontecer a ocupação do solo. Você estava falando agora há pouco aí da questão dos terrenos baldios. Tem inúmeros terrenos baldios, essa galera acho que não paga IPTU, porque pela lei, pelo Ministério, pela lei de Estatuto das Cidades, como é que eu posso dizer? Pelo Estatuto das Cidades, o IPTU teria que ser progressivo a cada ano para chegar um momento em viabilizar você manter o terreno baldio. E se chegou aos 5 anos, o município tem o direito de desapropriar para poder fazer a correta gestão do uso e ocupação do solo na cidade. Outro exemplo, se eu estava falando da classe trabalhadora morando fora do centro, note o seguinte, a mais belíssima avenida que foi aberta em Feira nos últimos 5, 10 anos foi a Noite Cerqueira. A Noite Cerqueira está com seu entorno totalmente abandonado, não tem ninguém que me vive ali. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, nesse mesmo período, uma explosão da questão habitacional, os programas habitacionais. Aí você empurrou todos os Minha Casa Minha Vida, do rico, do pobre, de todo mundo, para longe da Noite Cerqueira. Quer dizer, você abriu a avenida e não deixou ninguém, só deixou para valorizar, para aumentar a especulação do valor dos terrenos. O povo mora fora, onde não tem avenida, e a avenida fica entregue lá. A conexão do professor acho que falhou um pouquinho. Fui mandar ele pegar o fone de ouvido agora voltou. Ou é a minha aqui também. A minha tá muito lenta também. Então eu estava falando da Noite Cerqueira. A Noite Cerqueira é uma belíssima avenida entregue ao mato, enquanto que a população, sei lá, a cidade se expandiu para o Asa Branca, a cidade se expandiu para o Sim, a cidade se expandiu para outras regiões, para Conceição, para Mangabeira, onde não tem avenida. Ou dos dois, ou você faz a avenida e bota toda a habitação para ir morar no entorno dela, ou então você pega e não faz a avenida na Noite Cerqueira e coloca para onde tem a habitação. Aí a avenida Noite Cerqueira não atende à questão habitacional, onde mora o povo, não atende o principal, o aeroporto de Feira não é ligado pela principal avenida. Tá entendendo? Então, volta lá, professor. Vamos voltar aí do histórico do transporte de Feira para a gente entrar no BRT e depois a gente fazer direcionar para as soluções. Não, eu queria voltar à questão nossa do transporte. É o seguinte, você está chegando bem aí? Tá, eu estou ouvindo bem. Ok. O transporte em Feira de Santana, no Brasil inteiro, ele já sofre uma crise muito grande, né? Ele tem uma crise assim enorme Feira de Santana, no Brasil inteiro. E Feira de Santana, por não ter planejamento... Imagina só a cabeça de um operador de transporte, em que ele tem o seu modelo de sistema todo organizado assim, linhas tal, aí o município vai construir uma avenida, a Avenida Iguatemi. Tira a demanda de uma linha de ônibus, joga para um lugar que não tem linha de ônibus. O cidadão tem que andar não sei quantos quilômetros para ir para a Avenida Mangabeira, Ayrton Senna, para pegar ônibus. Então a população reclama, a prefeitura cede a pressão da população, inventa uma linha para aquele bairro novo. Ora, só lembrando que em 2014 a prefeitura licitou, né, em 2015, que ocorreu a decisão do processo, 248 ônibus operantes, era a frota. 273 a frota total, para rodar 1.629.000 quilômetros por mês. Esse foi o contratado. Aí você chega ontem, na crise da Rosa, e eu tomei um susto. Porque o cara falou na reportagem assim, 47 ônibus da Rosa estão parados na garagem. Eu falei, peraí, a Rosa tem que ter 135 ônibus. Como tem 47? Mas tem 47 também na São João. E o Paraí, uma cidade como Feira de Santana, que já tem a menor frota de ônibus, com 270, já tem a menor frota de ônibus das cidades com mais de 500 mil habitantes. Reduz ainda mais, em vez de 270, você tem 98 ônibus para atender essa cidade? Me perdoe, é burrice. É burrice da prefeitura que aceita isso, essa chantagem, e é burrice dos caras. Porque se você abre qualquer página hoje das entidades patronais de transporte no Brasil, a NTU, a NTP, está lá escrito. Se a demanda cai 80%, você não pode reduzir em 80% a frota de ônibus. Você imobiliza a cidade.
E você perde mercado. Isso servia muito quando não tinha concorrente. Era só o ônibus que levava as pessoas. Hoje, o cara compra uma bicicleta, uma mobilete, uma Shinerai, ele compra uma moto, ele vai de ligeirinho, ele vai de Uber, ele sai de casa e não usa ônibus. Aí você aumenta a passagem para 4,15, né? Em Feira de Santana. Eu moro aqui no Casebre. Se eu quiser ir para a rua hoje, o centro da cidade, eu vou de Uber. Eu pago R$7. Se eu for com a minha esposa, a minha filha, são os mesmos R$7 e ônibus eu pagaria 8. Agora imagine, você pega uma população, joga dentro de um condomínio, e você deixa as pessoas se juntarem para pegar um Uber, um ligeirinho, contratar e transportar. Sem falar que, professor, outra coisa, o condomínio já é um prejuízo para a questão urbana. Você construir o condomínio já matou o transporte público. Eu gosto de usar um exemplo, por exemplo. O exemplo do, sei lá, um condomínio chique como o Bangalai. Eu fui medir da última casa até a portaria, dá quase 1 quilômetro, dá mais de 800 metros de caminhada. Ou seja, qualquer manual e qualquer pessoa que você perguntar, assim, quanto é que você gostaria de caminhar, quanto é que você se sente confortável para caminhar, para tomar o transporte. Aí o cara já caminha quase 1 quilômetro dentro do condomínio, não vai jamais querer usar. Depois sai do condomínio para ir para o ponto de ônibus. E sim, isso dá mais de 1 quilômetro de caminhada, já matou qualquer um. Então, assim, o pessoal fala, porque o serviço de Feira de Santana é ruim. Nem só os questão do serviço. Pode botar o ônibus da seleção, com os jogadores de futebol lá atendendo todo mundo, com suquinho, com o que for, mas o cara não vai conseguir caminhar. É humanamente impossível. A cidade precisa ser desenhada para pessoas. Para pessoas e para funcionar o transporte. Aí você diz assim, ó, quando eu no Bangalá é de classe média alta, as pessoas têm seus próprios automóveis. Aí se esquecem dos invisíveis. Esquece dos invisíveis. E outra coisa, essas pessoas que estão de automóveis é porque também ela não tem opção. Porque se ela tivesse talvez um transporte decente, uma vez na vida, ela precisa usar o transporte. Com certeza. Consegue. Agora com esses condomínios aí, infelizmente, não dá. Outra coisa, professor, deixa eu voltar aqui. O senhor estava falando de valores, de preços, enfim. Quanto é, explica para nós o seguinte, quanto é o quilômetro, quanto é que custa um quilômetro rodado? E explica como é a questão da tarifação para poder chegar nesses 4,15. De fato, está dando prejuízo mesmo? A empresa não tem condições mesmo com a passagem cara, não tem condições de viabilizar? Explica para nós essa questão aí. Chantagem barata deles. Chantagem chinfrim. Para não dizer que é vagabunda, com todo... O que é que eles querem? O que é que eles querem? Dinheiro, né? Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro. A demanda caiu, a taxa de lucro deve ter baixado pra caramba. Eles caíram. Mas vamos fazer uma reflexão aqui, muito tranquilo? Vou pegar uma coisa histórica. Eu estou com ela aqui, estou tentando puxar. Aqui, achei a menina dos meus olhos. Dezembro de 2014. O que houve em dezembro de 2014? A Prefeitura lançou o edital de licitação e fez uma planilha com base em dezembro de 2014. E essa planilha serviria de base para reajustar a partir dali a tarifa de ônibus em Feira de Santana. Não teria mais planilha em feira. Vou repetir. Desde 2015 que nós não temos mais planilha em Feira de Santana. Tá? Então, a tarifa custava R$ 2,70 na época. Aí, no edital de licitação, eles calcularam a tarifa em R$ 2,85. Feira de Santana nunca na vida cobrou R$ 2,85 passagem. Quando as empresas Rosa e São João vêm, a prefeitura pega o multiplicador, o fator de multiplicação, que existe no contrato agora, que é uma junção, uma média aritmética ponderada de salário, combustível e INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ele pega esse índice e joga não sobre 2,70, mas joga sobre 2,85. 2,70 foi em outubro, foi em novembro. Aí jogou a passagem e foi lá para 3,10. E aí papocou de lá para cá. Nós temos, se nós pegarmos de 2,85 para cá, vamos dizer que é a regra do jogo, mas não é, mas ninguém ligou para isso. A tarifa subiu em Feira de Santana 45,6%. Ó, você me perguntou como é o cálculo tarifário. Por que eu estou falando tudo isso? Para explicar a vocês. Isso, para explicar o cálculo tarifário. Esse fio já sabe muito bem essa continha, né? A galera está chegando aí, então, a galera sabe. Mas vamos lá, vou explicar. Você pega o custo total do sistema, para rodar, multiplica ele todo, soma tudo direitinho, e você encontra. Na tarifa, na época, dava um custo de 16 milhões, mais ou menos. Que custo é esse? Salário de motorista,
óleo diesel, salário de motorista, 50% da tarifa, tá? Motoristas, cobradores, óleo diesel, peça, soma tudo que foi gasto no mês para rodar 1.629.000 quilômetros por mês e você divide esse custo pelo total de passageiros transportados. Ora, para fazer a conta mais simples, o que é que o pessoal faz? Divide o custo total do mês, gasto com salário, óleo diesel, peça, motorista, cobrador, Divide tudo por isso, quanto rodou. divide por quanto rodou e acha o custo financeiro do quilômetro rodado. É isso aí que eu Quanto quero. custa um quilômetro rodado? Esse custo por quilômetro, vamos imaginar que ele seja R$6. Está nessa média, R$7. Aí você pega todos os passageiros transportados e divide de novo por 1.609.000 a quilometragem rodada do mês. Você acha a média de passageiros por quilômetro. Aí vamos começar a brincar aqui agora. Não pode chorar, o leite já derramou, vamos nessa. A tarifa, essa planilha que está no edital de licitação, eu estou com ela aqui na minha frente, inclusive, me diz vergonhosamente que a média de passageiros por quilômetro em Feira de Santana era, em 2014, de 1,5 passageiros por quilômetro. Significa isso para quem está nos assistindo aqui? A cada 2 quilômetros, eu transporto 3 passageiros. Cara, isso não existe. Quanto é o IPK? 1, quanto? 1,5? 1,49. 1,5. Isso não existe. Ou seja, Isso não escuta. Daqui do Feira 7 até o Terminal Central, tem em torno de 22 pontos de parada. Então, e tem o quê? Tem uns 6 quilômetros daqui até lá o Terminal Central. Então, significa que 6 vezes 3... Só entra 9 pessoas no ônibus? Só entra 9 pessoas no buzu? Hã? Só entra 9 pessoas? Não, menos. 7 vezes 42. 6 pessoas. 6 pessoas cobrem o custo da linha. Entendi. E com certeza só entra 6 pessoas nesse buzu, professor? Fica a reflexão para quem está assistindo a gente. Ou seja, enganam a gente o tempo inteiro e não abre o jogo para conversar seriamente. Quando a gente tenta, a gente é taxado de vagabundo, de agitador, de comunista, né? Não querem discutir transporte sério. Então, o que acontece? Aí vem agora para agora. Esse cálculo de R$6 por quilômetro, aí eu quero pegar uma coisa muito importante nessa nossa live. Esse gasto de R$6 está delineado para 248 ônibus operando. 248 ônibus. No momento em que você reduz a frota para 90 ônibus, meu querido, você tem que refazer a cálculo da planilha. Tem que refazer. E aí tem que cobrar a tarifa R$ 2,10. R$2,10. Está cobrando quanto? R$4,15. Porque a proporção, né? Você tem 248, 50% da tarifa é transporte. Você cai para 90, você reduz a tarifa. Então você tem que reduzir a tarifa. Não reduziu. Está chorando por quê? Porque o usuário está fora, está no Brasil inteiro. A queda de demanda de transporte por ônibus é muito grande. Com a pandemia, eu fiquei dando risada aqui, comentando com as pessoas o seguinte. Eles iam para onde com esses ônibus? Iam tirar de feira e levar para onde? São Paulo, que é a terra deles? O epicentro da pandemia? Sistema de ônibus parado, com bloqueio, com lockdown agora? Não vai para lugar nenhum. Então ficar quieto, chantageando para quê? Quer subsídio. Vamos discutir seriamente subsídio? Bora. Eu acho que tem que ter alguma coisa para salvar os empregos. Os empregos dos motoristas, cobradores, mecânicos, despachantes do sistema. O sistema emprega. E tem que garantir empregos. Como garantir empregos? Primeira coisa, reivindicar do governo federal a suspensão do pagamento do financiamento dos ônibus. Já daria uma folga de caixa muito grande para eles. Tomar empréstimo, um juros mais barato, para pagar a folga de pagamento e garantir os empregos. E outra coisa, não adianta reduzir frota e ficar rodando no horário de pico. Aí você aglomera as pessoas. Não, tem que evitar o horário de pico e aglomerar as pessoas. Orientar as pessoas. Não tinham visto nos ônibus, nas empresas de ônibus, a orientação dos usuários de ônibus. Manter janelas abertas, como em outras cidades estão se fazendo. Manter janelas abertas. Cadê o reforço na limpeza dos ônibus? Está fazendo? Está fazendo higienização dos veículos com mais frequência do que fazia antes.
Tem cartazes informativos dentro dos ônibus. Os funcionários estão sendo prevenidos contra o coronavírus desses ônibus. Eu não sei nem se tem álcool em gel dentro dos ônibus. Se alguém souber, me diga. Ou seja, você está expondo as pessoas e quer que as pessoas andem de ônibus? Penso que as pessoas não têm raciocínio. E como tem? Hoje eu fui no centro da cidade, de carro, passei olhando, as pessoas pobres de máscara, as pessoas que aparentemente de classe média, sem máscara, os desafiadores do sistema, da pandemia. Deveriam fazer como nos Estados Unidos. Fazer uma festa, Covid Fest, e se abraçar, todos os convidados. Covid Fest, legal. Essa foi boa. Tem. Os Estados Unidos tem isso. O pessoal está fazendo festa da Covid, se abraçam, se contaminam, para ficarem logo contaminados. Para fazer imunização em massa. Isso é imunização, é chamada de imunização de rebanho. Maluco, o americano é mais maluco ainda. Pois é, só para comentar o que o pessoal está falando aqui, Rosevaldo está dizendo, Rosevaldo não, o Wilson Mário, nosso amigo Wilson Mário está dizendo, na Avenida Artemio Pires os moradores esperam mais de 2 horas para pegar um ônibus. Aí depois ele completa que após os horários de demanda, entre 6 e 7 e meio-dia, é complicado para qualquer morador contar com os ônibus para se deslocar. Aí o que resta é apelar para os ligeirinhos, vans e mototáxis, enfim. E Danilo Ferreira está comentando que quanto menos ônibus, menos usuários. Ou seja, os caras cada vez mais tiram ônibus e os usuários cada vez mais saem, né? Quando você coloca o usuário, o que é que o Wilson Mário está colocando aí? É uma coisa muito interessante. 2 horas de espera no ponto de ônibus. Ele espera um dia. No segundo dia, a moto para, ele entra na moto. O ligeirinho para, 10 vezes ele não quer o ligeirinho, porque ele prefere o ônibus. O cidadão, ele prefere o ônibus, a cidadã. Claro. Mas aí, resultado, às vezes demora, o risco do mais. Chega atrasado no emprego, o patrão dá esporro. Chegou atrasado por quê? Ele começa a andar de ligeirinho. Pronto. Qual o custo total do sistema, professor? Olha, deixa eu ver aqui. E outra coisa, e vamos falar uma coisa aqui que não estava programado. Dá para liberar as catracas? Dá, Tarifa sim. zero? Tarifa zero, como é que faz? Tarifa zero. Deixa eu ver aqui o custo do sistema. O custo do sistema hoje de Feira de Santana está em torno de 8 a 9 milhões de reais por mês. Para operar as linhas do contrato 2014. Só que tem uma coisa. Vou chamar você para a sua região. A linha 001 acabou. Se você quer sair do Tomba hoje para a universidade, para a UFES, a linha 001 não presta. Os moradores da sua região, Feira 7, Tomba, o que é que eles fazem? Vão para o transbordo, do transbordo para a UFES, porque a linha 001 ela foi toda dilapidada para atender Iguatemi, para atender Papagaio, Parque P. Depois você chega lá. Então, acabou a linha 001 na realidade. Aí sim, quando você fala sobre tarifa zero, olha, um custo do sistema que custa hoje 9 milhões de reais, vamos botar estourando 10 milhões por mês. Quanto é que a cidade arrecada dos trabalhadores e das trabalhadoras de vale transporte, que é pago no sistema de salário? 16, 17 milhões de reais. Por aí você paga e ainda cria folga para incorporar as pessoas que hoje estão nas motocicletas se arriscando. Peraí. O senhor está dizendo que só com o que já é gasto com o vale transporte, dá para pagar quantos sistemas de transporte? Dá para pagar quantos sítios? 1,5. Quer dizer, dá para pagar todos os custos do sítio, com o cobrador, com tudo, né? Porque se você extinguisse a tarifa, direcionasse o dinheiro do Vale Transporte para pagar o custo do transporte, eu elimino a catraca, libero as portas e ainda dá para rodar 1,5 sítio. Só com isso, sem precisar de pedir um centavo a galera. Transporte. E por que que ninguém... As pessoas... Olha, eu tenho uma concepção. Quando você terceiriza alguma coisa, é porque você não está conseguindo administrar, tá? Então você terceiriza. Mas como é que uma pessoa paga você para usar aquele serviço e ter lucro ainda? Porque o serviço de transporte pertence ao município. Certo. Não é isso? Pertence ao município. Como ele não pode administrar, ele terceiriza para uma empresa operar. A empresa paga a outorga. Eu não sei se Três Santana, até hoje, as outras 2 empresas não pagaram a outorga. Não sei as atuais se pagaram. Mas ele tem que pagar a outorga ao município, pagar ISS, pagar taxa de fiscalização, pagar isso, aquilo. E aí, resultado, ele vai usar e ter o lucro dele. Ora, se ele vai ter lucro pagando tudo isso e me pagar ainda o arrendamento da linha, vamos chamar assim, eu posso operar diretamente. O que aconteceu, Bruno e demais que estão nos assistindo, foi o seguinte.
O pessoal, na década de 70, antes da Constituição, tinha as empresas de ônibus. Como não tinha regulação nenhuma, não tinha nada, a galera esculhambava, né? Metia a mão, roubava, fazia miséria. E as empresas estatais de ônibus sucumbiram. Aqui na Bahia você teve a Suba, intermunicipal, tinha a Intu, em Salvador, você tinha as empresas de ônibus municipais. Então ficou aquela ideia que o município não pode operar um sistema. Ora, eu posso sim. O município pode comprar os ônibus, pode arrendar os ônibus, pode até terceirizar trabalhadores, motoristas, mas não a empresa toda, não o sistema, e pagar e operar. E o dinheiro do Fundo do Vale de Transporte seria deslocado para esse Fundo Municipal de Transportes, vamos chamar assim, e bancar o sistema. E você ampliar a oferta. Aí você vai dizer assim, e todo mundo quer andar de ônibus, que beleza. Que beleza. Que beleza, né? Aí o pessoal fala bem assim, não, mas aí os mendigos vão querer andar de ônibus, sei lá. Isso não é bom? Não é isso bom? Eu não diminuo a demanda por automóvel lá, a queima de combustível? Essa desculpa cairia muito bem há 20 anos atrás, quando nós não tínhamos tecnologia. O que é que você tem hoje? Tecnologia à vontade, biometria e tudo mais. Então, Bruno, mora onde? Feira de Santana. Onde? Feira 7. Cadastra. Vai receber um cartãozinho e vai passar com a biometria, o dedão, ó, lá no olho. Tem até o olho hoje, a íris do olho. Passou. O facial, no carnaval não tem um facial? Não pega mesmo de bandido aí com facial? Pois é. Então, você tem a biometria, tem um cartãozinho, bilhetagem eletrônica à vontade, você passou seu cartão, usou à vontade o sistema. Passou no dedo é você, para evitar que outro pegue até seu cartão. Então, você tem tecnologia para isso hoje. Cadastrar as pessoas para usar o sistema. E quem vai usar o sistema? Quem precisa usar o sistema de transporte. O trabalhador que precisa chegar no seu local de trabalho. Pronto. Se eu tenho uma renda agora professor, no transporte, eu tenho que ficar. Sim. O pessoal pergunta assim, mas se você inventar de botar a tarifa zero, onde é que vai ter que aumentar imposto para pagar o coisa? Você já está mostrando que tem uma fonte aí que já está sendo paga além do necessário, 50% do necessário que paga tudo. E outra coisa. O trabalhador de que o que é que ele faz hoje? Ele pega o dinheiro do Vale de Transporte, aqui em cima daqueles que recebem no salário, né? Ou eles negociam o cartão, o crédito e tudo mais, virou um mercado paralelo. Se você concentrar o trabalhador, que aquilo ali não é salário. É para bancar o transporte dele. E se ele não tiver que pagar moto por mês, não pagar nada, e ele chegar no trabalho com serviço eficiente. Agora, você tem que ter um serviço eficiente. Atendendo a população, com horário. Deixar a população 2 horas só porque é de graça? Não. Então você dá. Aí não funciona do mesmo jeito. Mas não funciona mesmo, tecnologia. Não. Cadê a central de controle que ficou de implantar em Feira de Santana? Com GPS. Não vai implantar. Não vai implantar. E outra coisa, professor, além disso... A prefeitura fiscaliza o ônibus. Sabe onde é que está o ônibus. Além da questão do serviço, nós temos que construir uma cidade que favoreça o deslocamento segundo as regras de mobilidade. Ter calçadas. Se pergunte, você que está assistindo, se pergunte se sua calçada, você consegue caminhar nas calçadas. Isso eu não estou falando nem de acessibilidade ainda. Nós aqui que temos uma mobilidade plena, digamos assim, nós não conseguimos caminhar pelas calçadas. Veja que o homem já foi na Lua em 1960 e no ano de 2020, em Feira de Santana, o homem não consegue construir calçadas caminháveis. Isso é um absurdo, né? Como é que você vai botar um sistema para funcionar eficientemente se a cidade é feita aleatoriamente, se não tem padrão, não tem dimensão as ruas, não tem critério de ocupação? Isso a engenharia já resolveu isso aí, anos. Bota os engenheiros, os arquitetos para trabalhar e para com a cidade do lucro. O professor tem uma frase que é fantástica, que é: a cidade é um grande negócio. Então essa bagunça que tem na cidade toda é para essa galera lucrar. Existe um blog, existe uma página no Instagram que eu acho interessante. Calçada sem rampa é muro. Recomendo a vocês essa página no Instagram. Ela é muito boa. O pessoal faz desenho em São Paulo. Eles fazem desenho nos meios-fios. E ficam assim, cada arte linda. Eles têm esse blog que eu acho muito legal. Calçada sem rampa é muro. Pergunta um deficiente físico o que é um meio-fio para ele. É um obstáculo imenso. 10% das cidades brasileiras, apenas 10% das calçadas são perfeitamente acessíveis. O resto é porcaria. Isso vai variando. Né? São Paulo é menos ruim, tal, no centro.
Eu estava andando em janeiro agora em São Paulo, eu estava vendo os jardins, né? Os jardins, Morumbi, as calçadas bonitinhas, tal, lindas, acessíveis. Quando você sai, meu amigo, região leste, o bicho pega. Então, as calçadas são horríveis no Brasil. Em Feira de Santana não foge a regra. Nós maltratamos muito nossos idosos. Muito. Um idoso andar no centro de Feira de Santana é um sofrimento. Isso no centro que é melhorzinho, pior ainda aqui na periferia. Mas deixa eu chamar a atenção aqui do pessoal que está participando. Vou puxar aqui. Rogério Gutenberg está dizendo que por que o município de Feira de Santana não estatiza o transporte? A gente já tratou mais ou menos dessa questão. Danilo está dizendo que as linhas perderam o valor. É preciso integrar o transporte de aplicativo a um novo sistema. E tem uma fase de BRT para quem aqui? Aqui em Feira, quando o usuário quer reclamar da empresa, reclama para ela própria. A prefeitura não tem nenhuma estrutura onde o usuário possa registrar sua reclamação, receber um identificador e acompanhá-la como foi. Tipo, talvez o que tem no Reclame Aqui, né? Você não tem um Reclame Aqui da... Ouvidoria. Ouvidoria do município, né? Os municípios hoje têm uma ouvidoria. Tá? A agência reguladora municipal de transportes tem a ouvidoria. E aí pega como é que funciona a ouvidoria de transportes. O cidadão reclama que não tem ônibus, tal horário, em tal local. Dispara um processo para a empresa para que ela possa responder. Que tem um tempo que não vai ser punida. Multada e tudo mais. Aqui não tem. O usuário reclama com ele próprio. Isso não existe. Então, o município precisa regular, usar a tecnologia para fiscalizar. O município de Feira de Santana não usa tecnologia para fiscalizar o sistema de transporte. GPS nos ônibus. Não se acaba, não. Na UERJ tem. GPS é a coisa mais simples de fazer, mas eles vão fazer? Que é pior, você acha que eles vão botar para fazer? Os ônibus já têm. Pois é, eles arrancam, né? Controle deles. Sim. Eles têm para controle interno deles. Controlar o seu pessoal. Para não fugir rota, motorista, tudo mais. Eles já têm. Tem botão de pânico, tem tudo. É só integrar o sistema à prefeitura e fiscalizar. Está no edital de licitação e sair a central de controle. Todo dia, eu não sei o que demora mais. Ou essa central de controle ou o BRT. Eu não sei o que demora mais nessa cidade para inaugurar. Pois é, vamos falar rapidinho aqui do BRT. Como é que está essa questão do BRT aí, professor? Vai rodar, não vai rodar? Como é isso aí? Que nós deixamos há 4 anos atrás. Não roda mesmo, né? 6 anos. Essa discussão do BRT já tem 6 anos. Já gastou, a Caixa Econômica já liberou 86 milhões para a Prefeitura gastar. A Prefeitura já gastou nessa obra 86 milhões. E a Prefeitura está pagando por mês, quanto é, professor? 270 mil reais só do capital sem os juros todo mês. Vou repetir, hein, gente? 270 mil reais por mês está pagando a Caixa Econômica só do principal da dívida. Isso aí desde janeiro de 2017. Então tem pelo menos uns 18 meses que está sendo pago isso aqui. Deixa eu fazer uma conta rápida. Aqui. Então significa que a Prefeitura já teve que pagar quase 5 milhões por mês pelo custo do financiamento, né? E aí, resultado, esse dinheiro está fazendo falta agora, né? Para ajudar no coronavírus, na pandemia. Coronavírus, com certeza. E essa coisa aí, BRT nunca vai rodar. A gente já sabe desde o início que o município, inclusive, desviou dinheiro, construiu essas chamadas trincheiras, né? Esses viadutos, que eles chamam de túnel, mas não é túnel. Né? Essas estruturas que estão totalmente fora de qualquer manual de engenharia. Os manuais de engenharia estabelecem que tem que ter acessibilidade, ali não tem espaço para acessibilidade nenhuma. Ali foi um crime que cometeram com o centro da cidade. Na minha opinião, como engenheiro, se a prefeitura quisesse fazer a coisa correta, o que manda a lei, o que manda a regra de engenharia, era tampar tudo de novo e voltar ao que era antes, para poder a gente fazer uma mobilidade real na cidade. Aproveitando, conta um pouquinho para a gente aí a questão da água. Rapaz. Do BRT. Você é uma pessoa muito importante nisso. Sim, é o seguinte. Para poder fazer aquela estrutura, né, como você tem que fazer um viaduto não por cima, mas por baixo, lembrar que Feira de Santana tem a gente sabe que ela tem um lençol freático relativamente raso, né? Você escava ali na João do Val, por exemplo, a sondagem marcava aqui com 2,5 metros de profundidade e já começava o nível d'água. Então, o que é que aconteceu? A prefeitura, para poder fazer aquela intervenção, ela teve que rebaixar de forma definitiva o nível do lençol freático. E para fazer isso, ela teve que criar um sistema de drenagem que captaria essa água que mina. E eles fizeram várias intervenções dentro do centro da cidade, vários poços. E essa água seria lançada
naquele riacho que passa ali perto do terminal central, perto do centro de abastecimento. Me parece que eles não conseguiram finalizar a obra por vários empecilhos. Um deles é que tem um posto de gasolina justamente na frente ali, não conseguiram fazer, né? Outro empecilho é que eles tinham projetado que ia colocar uma chamada bacia de detenção dentro do terreno da Embasa, para poder toda a água que não é só a água do lençol freático que ia ser canalizada para ela, era a quimina do lençol freático. Inclusive, tem muita gente dizendo que não consegue mais captar água de poços na cidade, no centro da cidade, sobretudo, está impactado o abastecimento por conta disso, né, dessa água. E a água das chuvas também ia ser toda lançada lá. E para que não vá um volume de água num curto espaço de tempo, ia ser construído um reservatório dentro da Embasa para poder amortecer essa queda, esse volume de água, essa vazão de água, para não inundar tudo que tem ao redor daquele riacho, porque já tem muita ocupação lindeira aquele riacho, que seria uma tragédia. Eu acho que eles não conseguiram, acho que eles conseguiram secar o manancial de outra forma, mas concluir a questão da drenagem, que custava 22 milhões, não conseguiram, não. E a cidade cada vez pior, a cidade cada vez mais debilitada, mobilidade cada vez mais sacrificada. Eu estou lembrando aqui que no da João Duval, por exemplo, eles são tão sacanas que eles pegaram, professor, o semáforo de quem vem do Tomba para virar ali na frente do Correio, eles colocaram um tempo reduzidíssimo para gerar um congestionamento constante ali nos anos de 2013, 2012, era uma fila enorme, o semáforo bem curtinho, da Presidente Dutra era bem grande o tempo, né? E aí ficava e criava uma fadiga. E aí, com essa fadiga, eles conseguiram, digamos assim, uma opinião favorável para que o povo aceitasse que fizesse aquela intervenção, que é totalmente fora das normas de acessibilidade, que quebrou o comércio no entorno, que ninguém atravessa, que não passa uma bicicleta, não passa transporte público, totalmente fora. A gestão da cidade de Feira, lamentável nessa questão. A cidade de Feira não pertence aos feirenses. Eu sempre tenho dito isso. Nós somos meros espectadores daqueles que ganham dinheiro nessa cidade. Em cima do nosso trabalho, do nosso sacrifício. É impressionante, a cidade é muito infeliz nesse aspecto. Em todo lugar, a cidade é dos moradores. O espaço é público. Não, eles privatizam o espaço. Você vê calçadas invadidas, você vê tudo. E essa questão do BRT, vamos conversar muito dessa história, né? Porque é muito interessante como alguns setores da mídia, alguns setores, não todos, né? Tem exceções, ainda bem, mas os grandes setores da mídia, eu fico imaginando assim, se o prefeito de Feira de Santana fosse um cara do PSOL, por exemplo, do PSOL, como iriam criticar esse BRT? Como iriam, se o Jonatas Monteiro ganhasse a eleição com os articulados das coisas e tivesse esse elefante branco e seus elefantinhos, né? Que o elefante é a grande estação de transbordo. E o elefantinho são as diversas estações. Você tem esses elefantes, essa manada de elefantes brancos dentro da cidade e ninguém enxerga. Ninguém reclama, ninguém cobra com vontade. Quando a gente cobra nas redes sociais, aí vai cobrar um secretário ou prefeito, é muito engraçado, né? Eles falam assim, não, em março a gente inaugura. Como março passa, em dezembro a gente inaugura. E agora a última moda, vai rodar a nível experimental. Não vai rodar. Não vai. Não vai rodar. Muito dizer, mas nós não vamos ter público para isso. E tem mais. Como é que você gasta milhões de reais num projeto? Eu não entendi ainda isso. Como é que você gasta milhões de reais na elaboração de um projeto, pagou a empresa, a Prisma, né? Que fez o projeto, pagou milhões de reais e você agora vai fazer experimental? E cadê aquela audiência que o engenheiro veio e todo irônico conosco? Quando a gente criticava... O Fialho, né? O rapaz lá de Curitiba. O outro que veio. Ele só dando ironia. E aquela audiência que teve ali na Associação Comercial. Na Casa Comercial. Eu acho que eu tenho até uns vídeos aí no YouTube dessa audiência. Danilo perguntava e o cara com ironia. Danilo questionava. Danilo está aqui assistindo a gente na live. Aí Danilo questionava sobre a demanda e ele dizia que nada na ironia. Não tinha demanda? Ele não foi irônico dizendo que tinha demanda? Então não cabe experimentação, não. Bote para rodar a sua zorra. Sabe que não vai botar para rodar? Porque não tem empresa que queira rodar. O tempo inteiro eu falei isso. Daí, eu fiz questão de gravar. Zé Carneiro está aqui nos assistindo. Zé Carneiro foi quem fez a edição do vídeo que está hoje no meu Instagram aí, né? Foi há 4 anos atrás aqui. Não foi agora não, viu, gente? Foi há 4 anos atrás. Eu virei para Zé e fiz assim, foi Zé e Rogério. Fiz assim, ó, vou fazer uma fala para usar daqui a vários anos. E eu virei para eles e falei, vocês devem ser muito bons empresários de ônibus para vir rodar num sistema de transporte que a demanda está perdida.
tomada pelo ligeirinho, pelo clandestino. E na época não tinha nem Uber. Era motoboy e ligeirinho. E eu brincava assim, um sistema de ônibus que pede para um motoboy louco e um ligeirinho alucinado pelas ruas, vai ganhar para quem? Mas eles vieram e botaram frota nova aqui para rodar. O edital dizia, ninguém lembra disso, mas eu lembro. Todo dia eu leio aqui, o editalzinho dizia que tem que ter mid-ônibus e mini-ônibus. Tanto que na minha fala, no vídeo que está aqui no meu Instagram, que Zé Carneiro condensou só para minha fala de 4 minutos. Agradeço sempre a Zé, mas essa força que está dando para a gente. Sim, Aí, sim, agradecer a Zé. Agradecer a Zé Carneiro sempre. A gente vai agradecer E agradecer a blog do Igor também, que nos ajudou com a arte e com outras coisas aí. Construção Dando do banco. espaço para a Muita gente gente, divulgar. Jânio Rego, a galera toda na retaguarda, sensacional com a gente. Muita gente aqui na retaguarda para que essa live fosse viabilizada hoje. Então, estava custando mid-ônibus e mini-ônibus. Eles não quiseram apostar em ônibus grandes. Ou seja, não vem colocar a culpa na prefeitura e no município também, não. Vocês, empresários, também têm culpa. Eu fiz aquela fala 4 anos atrás. Sim, rapaz. Vocês não são bem bons falado, empresários. bem falado. Vocês bem não falado, sabem bem operar falado. o sistema de transporte. Sabe Vocês são incompetentes, seus empresários. Uhum. Outra Sabe coisa, professor, a gente está falando de Zé Carneiro aqui, mas não é Zé Carneiro vereador, não. O pessoal está pensando que é Zé Carneiro vereador. Não tem nada a ver, não. É Zé Carneiro da faixa de Gaza. Aliás, O Zé Carneiro que nos ajuda aqui é um Zé Carneiro. Laluma Informática, invista na Laluma Informática, vale a pena. Sim, Laluma Informática. Qualquer solução da área de informática, da área de TI, da área sistemas, de tudo TI. Faça a sua assinatura digital na Laluma Informática, tranquilo, propaganda para pagar o serviço. Mas então, como eu ia dizendo, os caras... Olha bem, qualquer empresário de ônibus, quando ele vai comprar uma linha de ônibus, ele manda seus empregados rodar na linha como passageiro, pagar passagem, entrar, sair, desembarcar, conhecer a linha. Ora, um sistema de transporte de uma cidade com mais de 500 mil habitantes, o cara não vai olhar o sistema? Se ele não olhou, ele é burro. Se ele não olhou, ele é burro. E esses que estão aí não são burros, não. Eu conheço eles há muitos anos, desde Araraquara. São bons empresários. Eles sabiam do que estavam entrando. Não vinha com choro 5 anos depois, não vinha com choro, não, amigo. Vá rodar suas horas e devolva os ônibus que você levou de Feira de Santana. Porque o município está pagando 135 ônibus da Rosa e 135 ônibus da São João. É mesmo, tem que dizer. Os caras roubaram os ônibus. Se está dentro da tarifa, está dentro do cálculo da tarifa. Os ônibus quem está pagando é o ônibus. Quando você paga 4,15, você está pagando por 270 ônibus. Tá claro, e os caras levam embora. É o que eu digo sempre. O feirense paga para sofrer quando entra no ônibus. É duro mesmo, professor. Dá um salve aqui para Sóstenes, para Luiz Neto Santa Bárbara, Lai Fonseca, que estava falando aqui do vereador, tem Luan também, Jadiel, Marcos Cideira, quem mais? Marcão, Paulo Barros. Gente boa também. Roberto Figueiredo está aqui na área também. TD Costa, que não dá para ver o nome aqui. Ana Santos, Thiago Wesley, Costa, Edna. Teu sobrinho. Sim. Emília. Fazer igual a fez ontem na live dele, né? O cantor, live tem que dar alô. Live tem que dar alô. Sim, tem que dar alô. Acho massa. Acho massa quando se liga a rádio, o pessoal dá o alô também pro povo. O Celso Gianazzi, nome acho que italiano, né? Eurides Carneiro, Josi, Rui Caldas, Edna, Rejane, Andrade Renan, Rejane, Ana Carla. Renan Andrade. Enfim, tem muita gente. Tem 21 pessoas no Instagram. O Instagram tá tendo mais audiência do que o Facebook. O Facebook tem 11 pessoas só. Samara, Andréia. Mas o problema do Instagram é que você fica travado aqui. No Facebook você tem pelo menos um mini player, consegue manobrar melhor. Nós estamos lá também no Facebook. Nós também no Facebook. Você procura lá nossa live no BRT Contorno, vai ter lá o professor Rosevaldo. Então, na minha página, Bruno, na página do professor Rosevaldo também tem. 9 pessoas, baixou mais. Sim, professor. Então, já estamos agora em quantos minutos de live? Em 50 minutos de live. Acho que já podemos entrar para as questões finais, né? Como é que você está vendo aí a questão das empresas? As empresas ficam na cidade, as empresas vão embora? Como é que você está vendo isso aí? E como é que faz pra gente... Desculpa. E como é que faz pra gente resolver a questão do transporte? A gente não vai ter um transporte decente? Como é isso? Olha, tem como resolver a questão do transporte, sim. É difícil, mas é preciso vontade política, tá? Sim. Primeira coisa, incorporar tecnologias.
Tecnologia, garantia, já que contratou, tem que honrar o contrato. Contratou agora, Inês está morta. Alguém perguntou aqui sobre estatização do transporte. É viável para mim, mas só que nós temos um contrato em vigor de concessão, então nós temos que fazer o quê? Garantir a sobrevivência da empresa para garantir a sobrevivência dos empregos. Então, buscar isso, recompor as linhas, só lembrando que a cidade hoje está com um sistema do CIT de 2005. A prefeitura pega o mesmo sistema e faz a licitação. E a cidade mudou completamente o desenho. Quem foi meu aluno aí de engenharia civil, principalmente, sabe muito bem que eu sempre digo, olha, a cidade mudou. A cidade criou, sim, criou a Avenida Iguatemi, Mangabeira ampliou, Papagaio está conectando já com Papagaio e Mangabeira. Quem diria, né? Vila Olímpia cresceu. A cidade cresceu muito, dilatou a cidade. Dilatou, né? Nem cresceu, ela dilatou. Ela não cresce, ela dilatou com as mesmas pessoas. Você tira a pessoa de um lugar para outra. Ou seja, aquele estudo do sítio de 2005, aquelas pessoas não moram mais naquele local. Elas saíram. Então, bairros populosos como Queimadinha, Rua Nova, as pessoas saem, vão para esses condomínios. Então, acabou. Você tem que redimensionar as linhas, recompor, fazer um estudo de viabilidade, criar linhas interbairros. Eu não entendo como de tal forma que as pessoas não precisem andar tanto e esperar tanto em um ponto de ônibus. É uma coisa que eu sempre discuto com a Danila sobre isso, que o sistema de transporte tem que ter cobertura, cobrir a cidade como um todo, não deixar vácuo e frequência. A frequência faz a live travou, a minha live travou aqui, professor. Acho que o pessoal ficou sem acessar. Volta uns 10 a 20 segundos aí na sua fala, por favor. Ah, sim. Ok. Então, você precisa recompor o sistema de transportes. As linhas interbairros precisam ser criadas. As linhas interbairros. Né? O bairro do Tomba hoje, você tem ali Jussara, você tem Feira 7, Panorama. Você tem que ter linhas completando aquele centro comercial que é o Tomba. Você precisa ter linhas que liguem a Cidade Nova, que é um bairro populoso hoje, centro comercial, que tem uma boa feira. Sobradinho. Você precisa criar mecanismos de bairros a bairros para liberar um pouco o centro da cidade. Na minha dissertação de mestrado, professor, eu trato exatamente sobre essa questão dos multipolos. O ideal é que a cidade, cada vez mais, ela crie multicentros, e esses centros tenham um mínimo de garantia à sobrevivência, por exemplo, para não precisar de que o morador daquela localidade, daquela região ali, se desloque para fazer coisas essenciais exatamente no centro da cidade. Feira está com um problema urbano sério, que é a expansão do centro, né? Expansão comercial do centro, assim, de forma... Porque Feira de Santana exerce uma centralidade não só do município dela, mas de toda a micro e macro região. Então o centro demanda muita coisa, tanto é que durante o dia o centro bomba. Agora passou de 6 horas, o centro morre. Então isso é um problema urbano difícil de resolver. Como é que você tem um BRT que atende o centro? Não tem nada a ver. Os caras só queriam pegar o dinheiro dessa questão, esculhambar a cidade, os caras não estão nem um pingo preocupados. Quando eu cheguei aqui em Feira e... professor, quando eu cheguei aqui em Feira, eu também sou estrangeiro. Quando eu cheguei aqui em Feira, mandar um alô pro pessoal de Brotas, eu sou lá de Brotas, região de Botirama, Ceabra. Não sei se tem gente de lá assistindo, enfim. Mas aqui o pessoal, não, que Feira de Santana é não sei o quê, que é bem administrada, que o prefeito é massa. Eu ficava assim, será que é mesmo, não sei o quê? E hoje em dia eu vejo, meu Deus do céu, é essa mesmo a feira que o pessoal tanto... Não é o pessoal tanto fala não, mas principalmente no rádio. O pessoal, não, que o prefeito é muito bom, que a cidade é bem administrada, que não sei o quê. Mas, assim, você não... Poxa, depois estudando engenharia... A cidade de Feira não ter o desenho da cidade, professor, para poder se controlar qual é a área, o que é a área urbana, sabe? Todas essas questões. Cadê o sistema circulatório da cidade? Como é que vai abrir a rua? É aleatório? O cara costa uma casa ali, bota uma casa lá e o que cabe é isso?
não dá para só rapidinho, não dá para competir o sistema do ligeirinho com o ônibus tradicional na configuração urbana que a cidade vai tá sendo levada. Porque o ônibus nunca mais não vai conseguir garantir agilidade perante um carro pequeno, perante uma motocicleta. Você precisa desenhar a cidade com esses objetivos traçados. Mobilidade para os pedestres, uma cidade para as pessoas e também para favorecer tanto o transporte individual, a mobilidade ativa de pé e de bicicleta, quanto a mobilidade de massa. Por isso você precisa ter uma infraestrutura, um desenho, uma construção da cidade de forma correta e atacar esses privilégios. Essa galera que lucra com a cidade é essa galera que está matando, é essa galera que comanda o poder público. Então, voltando, professor, por favor. A cidade, ela é um espaço de convívio. Essa pandemia do coronavírus mostrou para a gente hoje, a cidade ela é local de convívio das pessoas, né? Você conviver. Está todo mundo intocado hoje, nas suas casas, isolado, né? Buscando respirar e sobreviver, sonhando com a volta. A gente voltar para as praças, voltar para os espaços públicos, conviver. Provou muito bem isso, local de convívio social. Então, a cidade também é um lugar de desenvolvimento. Você tem que ter uma cidade global, cidade para todos. Desenvolver para todos. Como nós somos uma cidade muito desigual, o transporte acaba refletindo muito isso, né? Essa desigualdade. A gente não dá às pessoas o que elas precisam. Zé Carneiro lembra aqui uma coisa muito interessante, de que o Tomba é um bairro maior do que muitas cidades. Mas não é tratado como isso, com essa importância que tem. Aí você pega a pessoa do panorama, que tem dificuldade de mobilidade, ela vai para o centro da cidade. Porque ela poderia, se tivesse um sistema de ônibus bairro a bairro, ele faria isso. Então, é impressionante. A gente trata muito mal as pessoas. Então, o sistema de ônibus tem que ser confiável, um sistema de transportes, o ônibus, tem que ser confiável, tem que ser eficiente e tem que ser moderno. Nós não temos um sistema de ônibus moderno em Feira de Santana. Não temos um serviço diferenciado. Ainda é o quentão, que no verão afasta todo mundo. Congestionado no horário de pico. Gente, vamos acordar. Nós não vamos, a partir de agora, os que sobrevivermos a essa pandemia, e eu peço sempre que Feira de Santana continue com esse nível aí que está e reduza ainda, se possível. Acho difícil, depois do que eu vi hoje, tanta gente na rua. O congestionamento é terrível na cidade. O isolamento hoje foi baixíssimo em feira. Mas, enfim, a gente espera que a gente volte à nossa vida normal. Não vai ser aquela vida normal. A gente não vai mais se aglomerar como antes. E uma das coisas que vamos ter que evitar de aglomeração é o ônibus lotado. Que já é uma hipocrisia, né? Se eu andar sem cinto de segurança no meu carro, eu posso ser multado. Professor, o Instagram está falando, só tem um minuto e meio aqui para encerrar a live do Instagram. Então pronto, valeu. Acho que foi legal. Então temos um minuto e meio. Então é isso aí. Não, eu só estava falando que o Tomba tem é maior que uma cidade. Só para comparar, o Tomba tem a população similar de Santo Amaro, né? E Santo Amaro é um município que tem 60 mil habitantes. Então mostra a importância do bairro do Tomba. E depois quando você soma o Tomba com o Aviário, com os CIS e não sei o quê, aí é uma mini cidade. E nós aqui não temos nem serviço bancário, que é um serviço essencial. As aglomerações da Caixa Econômica, por exemplo. Não tem uma Caixa Econômica no Tomba, que poderia ter, não sei. Né? Mas Feira de Santana só vai ter um transporte decente quando a gente conseguir construir a cidade de forma equilibrada, que nós tivermos nossos planejamentos, que a cidade não servir apenas para a reprodução do lucro da galera. Só para lembrar o seguinte, tem muitas... por exemplo, no setor que eu trabalho mesmo, que é o setor de construção civil, as construtoras estão bombando, construindo casa cada vez mais longe. Porque lá onde ela encontra o terreno barato, onde ela encontra o terreno farto para poder lucrar. Porque ela precisa de escala e terreno barato, que é a variável que ela consegue dominar no mercado. Então, assim, 30 segundos para terminar, professor. Você. Agradecer o pessoal.